Aleluia. Pai, no mover dessa noite, abre os céus. Ninguém veio aqui para ouvir do Kiko. Ninguém está interessado, Senhor, em estar aqui essa noite para simplesmente ouvir uma palavra, uma boa palavra. Nós queremos a Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser transformados pelo poder da Tua palavra. Amado, isso não estava na nossa agenda, mas estava na Tua agenda. Então, Senhor, eu peço que Tu me use, Pai, para ministrar esse povo tão querido, amado. Esses jovens tão especiais, Senhor. Senhor, eu creio que Tu vai transformar vidas essa noite, que Tu vais fazer, vai ter um mover nessa casa tremendo, simplesmente porque Tu está aqui. Amado, abençoa a Tua palavra. Ministra a Tua palavra essa noite. Que o Kiko não fale nada, mas que Tu fale, Senhor. Tu sabes, Senhor, que cada um está precisando. Cada um veio aqui com um problema, uma situação, um desafio. Então, Senhor, que Tu possa estar manifestando a Tua graça no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu estou no Canadá há 34 anos. Eu fui para o Canadá em 1987. E pregar em português, o meu inglês é ruim. E o meu português está pior ainda. Então, olha para o teu irmão e fala assim: tem paciência com ele. E abre tua Bíblia lá em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Livro de Jonas capítulo 1. Amado Jonas, o livro de Jonas traz muitas verdades. Mas uma das coisas centrais no livro de Jonas, ou a verdade maior que nos ensina esse livro, se você ler, simplesmente é sobre a graça de Deus. Ele é um grande livro, mas muito pequeno. Atrás das palavras existem, da letra, atrás daquilo que está escrito, tem muita verdade. Eu quero apresentar só algumas, baseado no capítulo 1. É um livro que mostra a graça de Deus. Mostra a graça de Deus em abundância. Ele tem graça para aquele que desobedeceu, Jonas. E Ele tem graça bem como para uma cidade inteira, que foi escolhida por Deus, para que uma das duas coisas acontecesse: se houvesse arrependimento, existiria salvação. Se não houvesse arrependimento, a mensagem de Deus era bem clara. Amados, eu gosto do livro de Jonas porque eu creio que nós nos achamos nesse livro. Em um pouco ou muito, nós todos nos achamos, eu muito, nesse livro. Por quê, querido? Porque você já se achou lutando com Deus. Você já se achou lutando com o plano e o desígnio de Deus, a vontade de Deus para a tua vida. É aquele tempo na tua vida em que Deus fala uma coisa e você faz outra. Que você te desafia de uma maneira, e Deus te desafia de uma maneira, e você simplesmente não obedece, que você não vai para um outro caminho completamente. É quando você está puxando para um lado e Deus está puxando para o outro lado. É aquele momento na vida de todos nós, em alguma altura da nossa vida, é quando Deus realmente foca, zero in, foca na tua vida, foca na tua vida pessoal, e Ele começa a estar abrindo os céus para aquilo que Ele tem para você. E aquele tempo em que muitas vezes nós olhamos o que Deus tem,
E nós olhamos o que nós temos, e nós decidimos fazer completamente o oposto daquilo que Deus quer que a gente faça. É exatamente o que aconteceu com Jonas. Jonas é um dos profetas menores da Bíblia. Jonas é um livro muito pequeno, somente 4 capítulos, 48 versos, 1328 palavras no inglês, ou no português 1185 palavras. Bem facinho, uma sentada você lê o livro de Jonas. Jonas ouve a palavra do Senhor, e quando ele ouve a palavra do Senhor, ele foge. Ele vai para um lugar completamente oposto ao que Deus estava pedindo. Na verdade, querido, nós podíamos dividir o livro de Jonas em 4 partes, cada um num capítulo. Capítulo 1, Jonas foge de Deus. Capítulo 2, Jonas corre para Deus. Capítulo 3, Jonas corre com Deus. Capítulo 4, Jonas tem uma colisão com Deus. Deus envia, querido, uma missão para alertar os ninivitas, dizendo: ainda 40 dias, no verso 4 do capítulo 3, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era uma mensagem muito séria. Era uma mensagem assim que, era sério demais. Deus deu somente 40 dias para que houvesse uma oportunidade para esse povo de Nínive se arrepender. Mas antes de a gente julgar Jonas, porque ele resolveu desobedecer, eu quero que você entenda um pouquinho a capa de fundo. Eu quero que você entenda um pouquinho o que estava por trás dessa desobediência de Jonas. Querido, se eu tivesse um mapa aqui, eu ia mostrar para você que Nínive era a capital da Síria. A Síria, onde no presente momento é Mossul, ou Iraque. Aonde agora é a terra dos ISIS, aquele grupo terrorista. Pensa numa cidade barbárica, é assim que fala? Barbárica, uma cidade ruim, cruel. Pensa num povo mala. Pensa num povo ruim. Pensa num povo que tinha o prazer em não só ir para uma cidade e acabar com tudo, mas pensa num povo que esquematizava a destruição lenta. Um dos generais da guerra, vindo da guerra, relatou isso: 3.000 cativos queimei com fogo, não deixei nenhum refém vivo, cortei as mãos e os pés de alguns, cortei o nariz, as orelhas e os dedos dos de outros, os olhos de numerosos soldados eu arranquei, mulheres e crianças queimei como holocausto. Querido, então não era uma cidade assim, que simplesmente era um povo que estava fazendo iniquidade. Era uma cidade barbarian, uma cidade ruim. Era uma cidade que realmente, simplesmente, quando eles entravam no lugar dos assírios, eles acabavam com tudo de uma maneira bem lenta, só para ver o sofrimento do povo. E Deus manda essa mensagem. Não creio que mudou nada, ainda está no mesmo jeito que estava antes. E Jonas não vai para essa cidade, ele resolve simplesmente não ir. E nós vemos, querido, que ele vai para totalmente o oposto da onde Deus queria que ele fosse. Ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis. Amado, Nínive, se eu tivesse um mapa eu mostrava para você, Nínive era somente 885 quilômetros da onde ele estava. Bem pertinho. Mas ele vai para Tarsis. E Tarsis é 4.000 quilômetros da onde ele estava. Querido, dá mais trabalho desobedecer a Deus do que obedecer. Era bem pertinho. E Jonas simplesmente, ele podia fazer uma viagem ali, pegar um barco que subia 885 quilômetros, era nada para ele chegar lá, mas ele vai para 4.000 quilômetros de distância. Ele escolhe o lugar mais longe para ele poder ir. E ele entra naquele barco e ele vai. A palavra de Deus diz, se você ler, diz que ele desceu a Jope, que é simbólico, querido, quando você escolhe o caminho oposto daquilo que Deus quer, é simbólico de descida. Você desobedece, você não obedece à voz de Deus, você começa a descer. E o interessante é que às vezes esse descer não aparece assim na hora. Mas
de pouco em pouco, você começa a ver que a vida começa a distanciar, e quando muitas vezes nós olhamos, a gente está bem longe. Quando você decide desobedecer a Deus, você só pode ir para baixo. É o único caminho. Mas pastor, é tão bom aqui, puxa, parece que Deus está me abençoando. Wait a minute. Espera um pouquinho. Mas parece que está tudo dando certo, eu estou bem, pastor. Pô, não me julga não, pastor, o líder, não, eu estou muito bem, não, parece. Por uma questão de tempo. No inglês a gente tem uma expressão que fala, payday always comes one day. O dia do pagamento sempre vem, um dia. Nunca tarda. Ou pode tardar, mas nunca falha. E Jonas se vê nesse estado. E eu quero passar para vocês alguns princípios, algumas lições que nós aprendemos com esse homem, com esse capítulo 1. Eu queria estar ministrando todos os capítulos, mas eu vou me prender no capítulo 1. E a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte, é que Jonas nos confronta todos nós com a vontade soberana de Deus. Existe uma outra forma de dizer isso. O meu desígnio, a minha vontade e a vontade soberana de Deus. Versículo 1, versículo 3, o Senhor falou a Jonas, filho de Amitai, o seguinte: vá depressa à grande cidade de Nínive, eu soube das coisas más que as pessoas de lá fazem, por isso, chegando lá, fale para as pessoas pararem de fazer o mal. Mas Jonas decidiu fugir a Tarsis, para longe do lugar onde o Senhor estava presente. Desceu então à cidade de Jope, onde encontrou um barco que partia para Tarsis, pagou pela viagem e entrou no barco com os outros que iam para essa cidade, para longe da presença de Deus. Fala isso comigo, fala com assim um pouco mais de entusiasmo, Deus revela a vontade dele a Jonas, e Jonas sai completamente do plano dele. Amado, veja que a gente pode se identificar muito com isso, porque às vezes nós lutamos com as mesmas coisas em nossas vidas. A palavra de Deus nos tem revelado algo sobre a vontade de Deus, porque nós decidimos voluntariamente não obedecer. Uma coisa que eu gosto muito de Deus é que Deus não criou marionetes, puppets. Deus deu a você e a mim o livre-arbítrio, Ele dá a vontade, Ele dá o plano da vida dEle, daquilo que Ele tem para você, mas você é o que decide. E Deus nunca deixa de te amar por causa disso. Deus nunca sabe, que olha para você com olhares diferentes de amor. O amor de Deus é imutável, Ele não muda. Mas é aquela coisa que Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu gosto muito disso de Deus. Deus não força ninguém a andar com Ele. Deus não força ninguém a estar andando com Ele e obedecendo os desígnios dEle. Amado, eu sou um Jonas. Deus, eu nunca quis ser pastor. Eu falei, eu nunca vou ser pastor. Meu pai era pastor. E eu sempre na igreja, nunca saí da igreja. Sempre pensei que ia ser um líder na casa de Deus, e viera. Estava aqui na CCC em Curitiba, estava nas igrejas onde eu estava, indo, ajudando no worship, no louvor, e engajado, mas eu falei, pastor, nunca. E Deus, com 16 anos, assim, tive uma colisão com Ele fala que me chamando para o ministério, e eu claramente falei, full time, never. Porque eu queria fazer outra coisa, eu tinha uma paixão. Meu pai, antes de ser pastor, meu pai era piloto de avião. Ele era piloto da Força Aérea Brasileira. Ele tinha feito uns cursos, estava indo, depois Deus o tirou de lá e ele entrou para o ministério. E eu, no ministério, pensa numa família que passou perrengue. Pensa numa família assim que a casa pastoral onde nós morávamos aqui em Curitiba, assim, chovia mais dentro do que fora. Eu cresci, queridos, ser pastor hoje é diferente do que era pastor lá atrás. Eu cresci numa casa e quando chovia, a minha mãe colocava as minhas duas irmãs e os meus irmãos embaixo da mesa da cozinha, porque chovia mais dentro que fora, tinha panela em tudo quanto é lugar.
A gente não tinha coisas para assim, não podia ir em lugar nenhum, a gente tinha, foi uma coisa assim muito difícil, e eu falava, eu nunca vou ser isso, por que você deixou a tua carreira para ser pastor? E eu assim, de boa, mas dentro do meu coração eu tinha uma mágoa tremenda, mas não falava, não expressava, simplesmente falava, eu não quero isso para mim, e quando eu crescer não vou ser que nem você não vou ser que nem você não. Eu me lembro que eu fiz o meu brevet de piloto privado aqui em Erechim, mudei para Curitiba, peguei um aviãozinho que o pessoal trazia para revisão aqui. Esse avião era de uma cidade onde nós estávamos morando naquela época, onde meus pais estavam morando naquela época, e eu entregava os aviões que estavam na revisão, eu muitas vezes entregava para os fazendeiros, para esse pessoal. E eu entrei naquele avião, levei lá para Cascavel, onde meus pais moravam, e eu entrei dentro de casa, à noite, tinha chegado assim mais ou menos à tardinha. Quando eu entrei dentro de casa, tinha me pago em dinheiro. Eu estava com a carteira assim, lotada de dinheiro, assim. E meu pai, se você conhecesse meu pai era uma pessoa muito muito humilde, muito querido. Meu pai era bom, pensa, minha mãe já era louca, minha mãe era doida de tudo. Minha mãe assim, ela dava burdoada em você, depois perguntava o que você, entendeu? Meu pai não, meu pai era bem calmo, sereno e tranquilo. Meu pai era um homem de Deus, gente. E eu cheguei em casa, ele estava assim sentado na mesa, eu cheguei em casa com aquela coisa de dinheiro, e eu cheguei para ele assim, com aquele orgulho tremendo que estava, e tirei assim, pai, olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, ó, nós nunca tivemos. Mas olha aqui, ó, peguei assim a carteira, ele estava sentado na mesa, eu peguei assim a carteira e... Aí, ó, o senhor nunca teve isso. Meu pai pegou minha carteira, tirou o dinheiro, contou. Aí com os olhos um pouquinho cheios de lágrimas, ele falou assim para mim, Kiko, cara, você é o homem mais pobre que eu conheço. Acabou comigo. Ele falou, Kiko, você está reclamando, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando foi que você nunca teve comida para comer? Não, mas eu não tinha o que eu queria. Quando foi que você passou fome? Kiko, quando que você não teve sapato para ir para a escola? Eu tive sapato dos outros. Não, essa foi a pergunta. Quando que você não teve sapato para ir para a escola? Não, sempre tive. Quando é que você não teve material para a tua escola? Não, mas eu tinha que usar os livros que era... Quando que você não teve? Quando que você não teve roupa para vestir? Não, mas eu tinha que usar a roupa de segunda aí, que o pessoal dava para a gente. Eu vou te falar uma coisa para você, cara. Se a tua trust, a tua confiança está aí, tu é o cara mais pobre que eu conheço na face da terra. Levantou da mesa, foi colocar mais um cafezinho, sentou de novo e falou assim, como é que foi a viagem? Conta para mim aí. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Saí daqui do Brasil para ir para o Canadá, querido, cheio de orgulho. Pensa num cara orgulhoso, pensa num cara assim que vou para lá, porque eu trabalhava numa companhia aqui em Curitiba, e eu precisava fazer mais uns exames, as carteiras fora, que era mais fácil, não sei o quê, e eu precisava aprender inglês, depois fazer isso aí, eu saí da firma que eu trabalhava, paguei o negócio lá, peguei Travel's Check, e eu fui lá para o Canadá, e Deus sempre me falando, e o chamado? Que 16 anos eu tive uma colisão com Deus, Deus falou, quero você. Eu falei, de jeito nenhum. E ele, toda aí. Mas muitas vezes Deus deixa que a gente faça o que a gente quer, para a gente saber que o que a gente quer não é mesmo o que a gente quer. Eu entrei naquele avião com, assim, a Aero Williams Argentina, cara, entrei naquele avião todo, vou acontecer, a hora que eu voltar para esse Brasil, vou arrebentar esse Brasil aqui. Nossa, vai ser bom. Entrei naquele avião, sentei,
Aí com a minha coisinha, entrei no avião, sentei lá. Avião da Aerolíneas Argentina, paramos, acho que em Montreal primeiro, para depois ir para Toronto. Aí chegou em Toronto, descemos. A moça falou assim, ninguém levanta do assento, todo mundo fica aí. Eu falei, ok. Daqui a pouco veio a Polícia Federal, entrou dentro do avião, Polícia de Imigração, entrou dentro do avião e começou a fazer assim, você, vem cá, pode levantar, você. E ele falou assim, me apontou para mim e falou, você também. Eu falei, tratamento VIP. Pensei assim, cara, legal, eu vou ir na frente de todo mundo, vai ser uma beleza, né? Que lotado, aquele 747. Foi ali que sentou numa salinha lá, os caras perguntaram, como é que você vai para o Canadá, como é que você vai para os Estados Unidos? Eu falei, não vou para os Estados Unidos. Não, como é que você vai para os Estados Unidos? Não vou para os Estados Unidos, como é que você vai para lá? Não vou. Sabe por quê? Porque tinha um pessoal de Governador Valadares, de mais um outro lugar, que eram os mineiros, que eles estavam pagando $1.500 aqui no Brasil, e mais $1.500 lá, para entrar no Canadá, que não precisava de visto naquele tempo. Você entrava no Canadá como você vai hoje para a Europa, não precisa de visto. Você entra no avião, vai para lá, eles dão um visto para você ali. Esse pessoal entrava no Canadá, pagavam mais $1.500 lá, o pessoal buscava esse pessoal num caminhão do correio, abriam o lacre, colocavam os brasileiros dentro desse caminhão e atravessaram a ponte, era a coisa mais tranquila. E a Polícia Federal pegou, e eu estava no meio desse povo. Só que eu não sabia. Falei, não vou, estou aqui e tal, não sei. 9 horas falando que eles iam me deportar. Eu falei, deportar não vai deportar, que é isso, não fiz nada de errado. Não, se você resolve ficar aqui, então você vai ter que ir no juiz. Daqui a 3 dias, eu falei, legal, vou para o juiz. Aí eu pensei que eles iam me levar, dar um endereço para mim voltar, né? Nada. Pegaram handcuffed. And, como é que chama isso? Algema aqui e algema aqui. E eu saí do aeroporto Terminal 1, Pearson International Airport, saí assim. Aí que eu vim entender que eu estava em más lençóis. Quando eu cheguei lá, aí Deus falou, e agora? Eu falei, agora eu vou sair dessa. Deus falou, yeah, right, e eu, você vai. Como é que vai fazer? Naquela noite tinha uma Bíblia dos Gideões na cabeceira, que a minha mala ficou tudo. Eu comecei a abrir e Deus começou a falar comigo. E ali naquela, não sei, quantos de vocês já foram para a cadeia? Não levanta a mão, não levanta a mão. Levanta a mão não. Cara, quando você entra no Chilindró, você confessa até o que você não fez. Assim, você confessa tudo, meu. Eu no meio do negócio lá, e cara, eu diante de Deus chorei e falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, Pai, tu que farei, I'll do whatever you wanna do, dear Lord, não sei como é que vai em português. Senhor, estou aqui, me entreguei para ele, falei, eu vou para qualquer lugar, faça aquilo técnico, me tira dessa, me salva dessa, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui agora. Aquela briga com Deus no 3º dia. Eu falava com Deus, mas era só da boca para fora, que eu queria mais me livrar do problema do que realmente cometer. Mas Deus sabia, eu sabia também. Quando foi no 3º dia, eu realmente entreguei, falei, Senhor, se tu quer que eu vá para o ministério, no problem. Saí dali, fui ver o juiz. Começou um processo na minha vida, o juiz me parou assim, me fez um monte de perguntas e falou, bom, você quer ficar aqui para a escola, tal, não sei o que, legal. Mas eu vou te marcar uma audiência aqui, daqui a 3 meses você volta aqui. Eu falei, legal, volto aqui daqui a 3 meses, sem problema. Aí ele pegou meu passaporte, pegou todos os meus travel checks, eu estava com $150 americanos. Para resumir a história, eu fiquei 3 meses em Toronto, com $150, eu sobrevivi 3 meses. Minha comida era pão, maionese e água durante o dia. Eu ia para esses, como tem aqui, como é que você fala nesses mercados? Você vai e tem samples assim. How does that go? Sabe que você vai e tem aqueles negocinhos assim, para você experimentar? Aqui tem também? Como fala? Mostra grátis. E eu ia assim, então eu já sabia os mercados, você fica esperto, né? Eu já sabia os mercados que estavam vindo assim, então eu ia, cada mercado, eu ia uma vez e pegava, então eu fazia romaria, saía de casa às 8 da manhã, voltava só às 5, 6 horas da tarde. Eu almoçava e jantava os trequinhos. Foi que Deus começou a manifestar assim de uma maneira tremenda.
Amado, Deus quer que você seja voluntário a obedecer a Ele. Sabe que às vezes, querido, não é em coisas assim tão grandes, não. Muitas vezes nós pensamos que Deus quer que a gente obedeça Ele em coisas assim, pô, que nem o Kiko lá e tal, pô, aí tem, quero. Mas Deus, cara, sabe que Deus pode estar movendo no teu coração? Deus simplesmente pode estar falando para você hoje à noite, eu quero que você seja obediente. Mas Senhor, como? Talvez estender perdão para alguém. Talvez você ser fiel com as tuas ofertas. Talvez você ser generoso para aquela pessoa, be kind, querido, ou ajudar o teu próximo. Muitas vezes nós pensamos que Deus fala conosco, querido, tem que ser uma coisa assim, uau, mas muitas vezes é coisas pequenas que Deus quer que a gente simplesmente obedeça. Deus quer produzir em nós, querido, corações obedientes a Ele, que simplesmente, Senhor, quando Deus fala, a gente fala, yes, mesmo que doa, mesmo que seja assim, difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você obedece a Deus, quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você obedece a Ele, querido, gente, é uma coisa tão linda, porque é difícil, muitas vezes mas a recompensa da obediência é tremenda, queridos. Muitas vezes eu creio que Deus está falando para alguns de vocês essa noite aqui, talvez não sejam coisas grandes que Deus está requerendo de você, mas talvez você esteja aqui, vendo na igreja todo sábado, e você sabe que Deus está te chamando para um compromisso maior, sabe que Deus está te chamando para uma coisa assim, pô, é hora de parar de ficar só no banco. Eu quero que você se envolva numa célula, se envolva no voluntariado da igreja, se envolva. Muitos de vocês são assim talentosos com diferentes coisas, talvez o worship, talvez a adoração, talvez crianças, talvez na portaria, e você está aí sentado que nem um mala nessa cadeira, dizendo assim, não vou fazer. E Deus está falando, pô, a porta que você tem que ser aberta, mas você está pensando que Deus quer, a gente quer que Deus faça isso aqui, ó. Muitas vezes Deus fala assim, não, você aprende no pequeno como obedecer, que lá na frente vou te mostrar que eu posso escancarar as portas dos céus para a tua vida. Amado, Deus está interessado no pequeno e no grande, não é só no grande não, no pequeno e no grande. É talvez fazer uma coisa assim, joia, simplesmente levar alguém hoje para comer uma pizza e pagar para aquela pessoa, ou talvez dar um abraço. Amado, eu aprendi ao longo da vida, simplesmente ser obediente à voz de Deus. Quando Deus fala uma coisa, eu já não questiono muito não. Eu estava tocando no louvor da igreja numa quarta-feira, muitos anos atrás, e chegou um cara assim lá atrás, e sabe quando Deus começa a falar, aquele cara, e eu tocando, ministrando louvor, doido para parar logo, porque eu queria saber o que estava acontecendo com aquele cara, e eu lá tocando e tal, quando parou o louvor, eu pus o negócio e saí correndo para cima dele, nunca tinha visto o cara na vida, peguei e dei um abraço nele assim, daqueles que sabe, aqueles abraços que machuca, aquele abraço que se acaba, o cara tem que ir para o médico. Eu dei um abraço daquele jeito, não, para um canadense receber um abraço daquele, isso não é muito comum lá não, mas eu fui, Deus assim falou comigo, vai lá, eu saí estava suando, eu saí de lá e dei um abraço naquele cara. Quando eu dei um abraço naquele cara, ele começou a chorar, assim, desmontou. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O nome dele é Jay Landry, nunca alguém viu na vida. Levei ele para o meu escritório, falei, o que aconteceu, rapaz, por que você está assim? E ele chorando assim, muito. E ele pegou e falou, pastor, eu vim aqui hoje, porque hoje era a minha, assim, era a última coisa que eu fiz hoje, eu falei para Deus lá, que Senhor, se Tu realmente é quem é, eu quero hoje sentir o Teu amor. É um cara que foi machucado muito na vida, e se Tu não se revelar para mim, se Tu não fazer alguma coisa nessa igreja hoje eu acabo com a minha vida. E eu falei, bom, o cara não vai acabar com a vida dele, né? Aí ele falou, só porque o senhor pensa que eu estou brincando? Ele tirou uma arma daqui, ó, colocou em cima da minha mesa. Eu olhei para ver se estava carregada, estava carregadinha. Esse cara assim, um quebrantamento tremendo. Mas Deus usou um abraço, querido. Sabe quantas pessoas que entram nesse lugar, sábado depois de sábado, que foram machucadas, que foram batidas na vida, talvez crescendo, talvez com problemas, talvez entram aqui dentro só esperando, puxa, se alguém se importar comigo essa noite. E a gente entra, às vezes nem pergunta para Deus, Senhor, o que Tu quer que eu faça hoje aqui? Sai do mesmo jeito, e vidas, queridos, só depende assim da gente com amor abraçar, ou dar uma atenção. Se você for na minha igreja, querido,
não é uma igreja tão grande como essa aqui, então já... Mas cara, eu acabo o culto e vou lá para fora, ninguém sai. Fica aquela fila assim de gente, entre o primeiro e o segundo culto, o pessoal fica tudo bravo comigo, pastor, não faz isso, pastor, a gente tem que limpar a igreja, o segundo culto está vindo. E eu falo que se virem, não estou nem aí, meu, vai limpar a igreja do jeito que vocês querem aí, mas eu não deixo o nego, sabe por quê, querido? Primeiro porque eu creio assim que Deus usa e eu gosto de fazer. Mas cara, eu tenho uma preocupação tão grande que vem a gente na igreja, a pessoa quebrada, e eles saírem sem sentir o amor de Deus. Mas não deixe isso acontecer aqui não, que a vida plena seja uma igreja realmente de amor, de graça, jovens que são poderosos, cheios de Espírito Santo, que começam a se importar com vidas, se importar com as pessoas. Talvez seja obediência nisso aí, coisinha pequena. Talvez seja pagar uma conta de um vizinho que está lá, e Deus fala assim, eu quero que você pague aquela conta lá. E o cara perdeu o emprego, você tem, você vai pagar a conta para ele. Não pode não. Deus tem muito mais para dar. E quando você está dentro dos propósitos de Deus, querido, você open yourself, você abre você mesmo para milagre. Nós não queremos ver milagre? Quantos de vocês querem ver milagre? Mas sabe para acontecer milagre o que tem que acontecer? Nós queremos milagre, mas nós não queremos que aconteça a desgraça que produz o milagre. Sentei na igreja, como todo domingo eu fazia numa igrejinha, na igreja do Nazareno, que eu ia nessa igreja naquela época. Eu sentava assim bem na segunda fila, no culto da noite. No culto da noite, posso ficar aqui ou tenho que ficar lá? Pode ficar aqui? Eu sentava ali, uma igreja bem pequena, mais ou menos umas 30 pessoas no culto da noite. E eu estava assim, sentado assim, como você está assim, umas pessoas assim do lado. E na hora da oferta, os caras vinham assim, durante a manhã, o pessoal vinha, tirava a oferta e deixava a oferta no púlpito. Mas à noite não era assim não, à noite eles vinham, arrecadavam, iam lá para trás, para contar a oferta. E à noite eu sentei assim, eu estava com $2 no bolso. Eu sentei assim, como é que estava você? E na hora da oferta, eu não entendi inglês assim nada. Mas eu entendia que era a hora da oferta. E Deus falou assim para mim, assim, dá. E eu falei para ele assim, não dou. Dá. Não dou. Gente, eu estava mais ou menos uns 5 quilômetros, em fevereiro, uma neve, um frio, da onde eu estava. Esses $2, naquele tempo, acho que era 60 centavos o ônibus. Eu falei, quero pegar um ônibus para casa. E Deus fala, dá. Eu falei, não dou, dá, não dou, dá, não dou, não dou, não dou, não dou, não dou. E os $2 ali. E o cara veio, o pastor orou, o cara veio. Aí voltou assim. E quando ele passou assim, e eu falei assim para Deus, se esse cara voltar, eu dou. O cara passou, foi lá para trás. E eu ali descansado, porque eu falei, esse cara nunca vai voltar, nunca voltou. Faz 3 meses que eu estou aqui, o cara nunca voltou. Vou ficar bem tranquilo. Eu sentadinho assim, ali bem tranquilão. Estava uma música chamada He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and He talks with me. Ele vive, Jesus Cristo vive hoje. Ele anda comigo, Ele fala comigo. Along life's narrow way, pelo caminho estreito. E eu assim, que gostoso. Quando eu abro o olho, o cara está com a sacolinha bem na minha frente. Eu falei, no nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus. O cara pensa num $2 sofrido. E o cara ficou ali. Eu falei, sai daqui, rapaz, no nome de Jesus. Tá. Falei em português, o cara não entendia, mas eu tirei aqueles $2 do bolso. Cara, foi o $2 mais sofrido que eu dei na vida. Eu queria falar para você que foi assim gostoso dar, mas não foi não. Eu tirei assim e pus. O resto do culto, fiquei só pensando como é que eu vou para casa. Cara, eu saí do culto, e lá quando eu não falava inglês, então o pessoal, assim no fim do culto, o pessoal vinha, escrevia notinha assim, e dava o papelzinho para eu colocar no bolso, daí eu chegava em casa, pegava o dicionário e começava a ler. Entendeu? Às vezes falava, te busco aí na quarta-feira, ou vamos se encontrar, vai ter um negócio, não sei o que, bababá. E eu ficava, e isso é normal lá, 3 meses que eu estava lá, isso era normal que o cara fazia. Aí eu peguei e saí, um cara veio assim, foi sobre e pôs o negócio no meu bolso. O nome dele era Joe Buchanan, lembro até hoje. Mr. Joe. E eu saí da igreja bravo, pensa num cara assim. E eu abri, comecei a andar. Ônibus passava, Burnham Third Road, number 10. Passou assim, o diabo falou assim para mim, podia estar no ônibus. E eu... Aí, tinha que passar por um Burger King.
Passei pelo Burger King, aquele cheirinho gostoso. E aí você podia comer um burgerzinho, né? Se não tivesse dado, podia ter comido. E eu fui. Passei assim mais ou menos 1 quilômetro do Burger King, daí eu lembrei que tinha alguém que me colocou alguma coisa aqui no meu bolso. E eu peguei, me colocaram, vamos ver o que é. Tirei do negócio. Não era um bilhetinho. Era $20. Quanto que eu tinha que dar? Quanto que eu recebi? De volta para o Burger King eu fui. Cada obediência gera milagre na tua vida. Obediência gera milagre na tua vida. Obediência gera milagre na tua vida. Eu sentado, Square One, que é um mall, shopping mall. Todo mundo sentava assim, todo mundo vinha, sentava na mesma mesa, já era normal, comum. E eu sentado assim nesse shopping mall, escrevendo carta para minha família. Na hora do almoço, o pessoal vinha. E eu, sabe quando aqueles 3 guerreiros de Davi pensaram assim, sabe, Davi simplesmente pensou, puxa, se eu pudesse ter um pouquinho da Wells of Bethlehem, da água lá do poço de Bethlehem. Davi nem falou, foi assim um pensamento. Os 3 meninos foram lá, fizeram tudo, trouxeram para ele. Foi assim mais ou menos, eu pensei assim, falei, Senhor, puxa, que legal se eu tivesse hambúrguer, french fries, a batata frita e uma Coca-Cola. E eu continuei escrevendo assim, daqui a pouco parece um cara, bem vestido assim, tinha uma sacola brown, uma sacola marrom, e colocou assim bem, falou, e saiu. E eu pensei, ele vai pegar um drink, né, e vai voltar, porque era uma sacolinha brown, uma sacolinha marrom, assim, um negócio que ele falou, pum, e eu, alright, entendia nada do que o cara estava falando. E eu sentado lá, passou 10 minutos, passou 15 minutos, e eu comecei a ficar preocupado. Falei, onde é que está esse cara? Não estou vendo esse cara, onde é que está esse menino? Passou meia hora, passou 1 hora, e eu comecei a pensar assim, é droga. É droga, tenho certeza que é droga. Os caras estão me framing, estão me... Estão filmando e estão... eles vão querer me incriminar. E eu ali, tremendo. O cara passou 1h30, e eu grudado no banco, olhando. O pessoal já tinha, a maioria estava meio vazio assim. Cara, mas a minha curiosidade ganhou. 2 horas passaram. Eu peguei meus negócios, olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, seja o que Deus quiser. Passei a mão na sacola, fui para o banheiro. No banheiro eu sentei no trono. Fechei direitinho, que não tinha ninguém lá. Aí eu abri. Quando eu abri, adivinha o que tinha lá dentro? Hambúrguer, french fries e na Coca-Cola. Eu comecei a chorar, falei, Senhor. E Deus falou assim, cara, você podia ter comido bem quentinho, né? A gente está na hora de parar já, né? Perigoso. Desobediência gera frustração e problema. Eu sou o número 2. Desobediência gera frustração e problemas. Jonas nos ensina que quando nós desobedecemos a Deus, sempre seremos frustrados. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se desperdiçar. Nota 2 coisas nesse verso. A primeira é a seguinte, mas o Senhor, fala isso comigo, mas o Senhor, fala de novo, mandou um vento forte. Amado, foi o Senhor que mandou o vento forte. Não foi uma tempestade porque era tempestade, diz ali que foi o Senhor que mandou essa tempestade. Muitas vezes que nós pensamos em Jesus acalmando as águas, Ele pode fazer isso, mas Deus também pode agitar a tempestade. Listen carefully. Escuta bem. Se Deus é o teu problema, só Ele é a tua solução.
Entendeu? Se Deus é o teu problema, só Ele é a tua solução. Vou falar de novo que sounds so good. Se Deus está causando a tempestade na tua vida, não adianta você berrar, espernear, fazer o que você quiser, que se Deus é aquele que está trazendo a tempestade, só Ele é a solução da tempestade. E a gente é inteligente, né? A gente pensa assim, estou numa tempestade, você vai começar a procurar, as finanças estão aí ruim e tudo, aí você fala assim, vou achar outro emprego. Aí você vai, acha um outro emprego, falou, que legal, agora eu vou sair da minha dívida. Você acha um outro emprego, aí você vai e começa a trabalhar nos 2 empregos. Aí quando no caminho, você está num caminho de um emprego para o outro emprego, aí você tem um acidente. Aí o teu problema multiplica mais ainda. A brilhante ideia de eu vou resolver meu próprio problema, meu próprio perrengue. Eu vou resolver meu perrengue. Aí você pensa assim, cara, eu vou fazer, vou acontecer, vou resolver, isso aqui está dando errado. Mas, um sinalzinho. Se as coisas estão dando errado hoje, amanhã, depois, 1 mês, 2 meses, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos. Cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E nós falamos, Senhor, o que tu quer? O que tu está fazendo, Senhor? Vou fazer, vou acontecer, vou fazer umas ideias assim, brilhantes assim. Ao invés de simplesmente fazer o caminho de volta para Deus. Senhor, eu errei. Senhor, eu desobedeci. Me perdoa, Senhor. Mas a gente assim é tão smart. A gente pensa que Deus está... Olha, eu descobri o seguinte, que Deus é forte, não, Deus é amor, mas Ele não é mole. God is loving, but He's not soft. Deus é amor, mas Ele não é mole. Deus não tem problema nenhum, querido, em olhar dos balcões lá do céu, falar assim, Espírito Santo vem cá, Jesus vem cá. Olha o Kiko lá, olha aqui, olha aqui. Olha o perrengue que o cara está. O cara está dormindo na rua. O cara está passando um perrengue. Mas é tão facinho, é só ele voltar, né? Mas não volta. Ele não se arrepende, olha que cara mala. O que nós vamos fazer? Deixar mais um pouquinho lá. Olha que bonitinho que é ele esperneando lá. Chorando. Deus deixou eu, Deus me abandonou. E Deus olhando assim, não abandonei não, filho. Estou com você ainda. Estou aqui, só olhando você. Ai que bonitinho ele. Deus é amor, mas não é mole. O teu perrengue, o teu sofrimento não é que move a mão de Deus, não. Sabe o que move a mão de Deus? Obediência. Vou falar de novo. Obediência. Obediência move a mão de Deus. Então trouxe o Senhor um vento forte sobre o mar. Versículo 17. O Senhor enviou um peixe grande para engolir Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do estômago do peixe. Pensa num lugar fedido. O cara foi engolido por um peixe. Cara, 3 dias. Aquele negócio fedido, ruim. Olha o que diz lá também nesse mesmo versículo. De modo que o navio estava pronto para se despedaçar. Olha o problema que Jonas causou. Não só ele, mas causou todo mundo do lado dele. A desobediência de um homem, queridos, trouxe prejuízo e custo para todos os outros. O navio e os marinheiros estavam em local perigoso. Isso tudo se devia ao fato de que Jonas estava naquele barco. E ele estava em desobediência. Que me leva para o ponto número 3. Nossa obediência sempre afeta as pessoas ao nosso redor. Versículo 5. Os marinheiros estavam muito assustados e cada um começou a suplicar aos gritos pela ajuda do seu Deus. Ao mesmo tempo começaram a atirar a carga ao mar para o barco ficar mais leve. Enquanto isso acontecia, Jonas tinha descido para dentro do barco e, tendo se deitado, dormia profundamente. Cara, é incrível que você pode estar desobedecendo a Deus, você está bem, o mundo está acabando lá e você está
O que está acontecendo? Era assim Jonas. Os caras estavam lá jogando tudo no meio do mar, e Jonas lá deitado lá embaixo, na maior de boa. Você tem que entender, querido, que nossa desobediência nunca afeta só a gente. A nossa desobediência, como a obediência, afeta as pessoas ao nosso redor. Porque às vezes, querido, nós estamos obedecendo, às vezes nós estamos desobedecendo, e o resultado da desobediência, as pessoas ao nosso lugar, ao nosso redor, começam a pagar o preço. E a gente não sabe. O que está acontecendo? Dentro da minha casa, meu irmão, primeiro menino dele, estava com, what do you name of that thing? Cara, não sei o nome. Uma doença muito terrível quando ele era bebê ainda. Pensa nos pastores que foram impor a mão, orar, jejuar. E ela era do louvor da igreja. E o filho dele, no hospital agora, os caras falaram, vai morrer, não vai ter jeito. E ele, Fernando, nem aí. Estou falando para você porque a gente já conversou sobre isso, não tem problema nenhum. Menino, os médicos já desenganaram, vai morrer, não vai passar. Meu irmão começa a orar. Aí ele chama minha cunhada e fala assim, Beth, eu tive um caso com uma menina. Chamou os pastores da igreja, falou, quero confessar. Enquanto eu calei os meus pecados. Conhece essa? É muito velha. Chorou diante de Deus, chorou diante da menina. Pecado confessado. Vão para o hospital. Ligou para mim. Foram no hospital agora com os líderes da igreja. Foram lá agora com a Beth. Impor a mão na cabeça do menino. Flavinho. Luiz Fernando, desculpe. Colocaram a mão, anointing, eles ungiram com óleo. 2 horas. O menino estava, febre começou a baixar. Começou a olhar para um outro. Aí houve aquele quebrantamento. Porque o pecado, querido, muitas vezes atinge as pessoas do nosso lugar, do nosso... Às vezes não é a gente que paga o preço, não. São as pessoas ao nosso redor que estão pagando o preço da nossa vida torta. Cara, eu preciso terminar. Sempre afeta. Tem mais exemplo, mas... Número 4, Jonas nos ensina também que podemos correr, mas não podemos nos esconder. Verso 6, o capitão aproximou-se dele e perguntou, por que está aqui dormindo? Levante-se já e peça ajuda ao seu Deus. Talvez ele ouça você e nos salve. Entretanto, os marinheiros diziam uns aos outros, vamos tirar a sorte e ver quem é o culpado dessa desgraça que caiu sobre nós. Assim fizeram e a sorte revelou que Jonas era o culpado. Salmo 139, 7, para onde eu me esconderei, fugirei da tua presença? Jonas responde a pergunta de Davi muito enfaticamente, muito pontuado. Ele fala, Deus fala, Jonas corre. E quando ele corre, Deus corre do lado dele. Ele pensou, a gente é tão doido, ele pensou que ele indo para longe, entrando num barco, se escondendo embaixo, ele pensou, querido, que Deus ia... Mas incrível que Deus não para Jonas em lugar nenhum, na hora nenhuma. Jonas correu para o barco, Deus correu junto com ele. Onde é que você vai? Mala. Desobedecendo, né? Jonas está lá. Enquanto ele pensa que ele pode se esconder, Deus está exatamente com ele.
Incrível que Deus deixa a gente fazer as besteiras da gente. Porque Ele quer ensinar o caminho da volta. Sabe o que é o caminho da volta? Arrependimento. Não importa o que você fez, não importa o que você... Gente, pergunta aqui. A gente, querido, é um bando de gente que, sabe, que a gente erra, que a gente... E não tem, a palavra de Deus fala assim, se o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta ele todas as vezes. O problema não é cair, sabe o que é o problema? É o problema cair também, mas sabe o problema maior, querido, é você não voltar para Deus. É você cair porque é mais fácil você simplesmente cair e sair fora do que confrontar a tua vida mesmo. É mais fácil você falar assim, pô, aquela igreja era um bando de gente que julga. Não, essa é a tua percepção da igreja. Não, mas eles estão... Não, é mais fácil você se ofender e não tratar da ofensa, do que você se ofender e chegar para a pessoa que te ofendeu, sentar cara a cara, olho no olho e falar, cara, tu me ofendeu. Mas não faz isso. A gente sabe o que a gente faz? A gente começa a desviar, a gente começa assim, de pouquinho em pouquinho. Se você tocava, aí você começa a falar, ó, quando vem o negócio lá para a escala, você fala, não posso. Ou na célula, já não vou mais, eu vou uma vez, falto 2, aí eu vou uma vez, falto 3, e aí começa a desaparecer, pouquinho em pouquinho, ao invés de simplesmente confrontar o teu problema, e fala assim, não, eu tenho que voltar. Jonas, eu não vou ler mais. Jonas, ele se ajoelha, e ele faz a coisa mais sábia que Jonas fez, foi quando ele se ajoelhou e pediu perdão. Por que, querido, a gente foge, ao invés de simplesmente pedir perdão? Por que, querido, que a gente acha mais fácil a gente se desligar, não se envolver mais do que simplesmente, a gente sabe, ao invés de voltar, falou, pastor, estou magoado, estou triste, estou aí, poxa, não sei o que está acontecendo, ou pastor, eu caí, me ajuda a recuperar, querido, me ajuda. Pastor, eu estou aqui na casa, no louvor, mas eu estou passando por uma fase, eu quero confessar para você. Pô, vamos tratar disso aí, pastor, eu não quero cair desse jeito, não, pastor, me trata, me ajuda. Amado, nós precisamos, não tem ninguém melhor do que eu, qualquer pessoa que não. Nós somos todos aqueles que necessitam da graça de Deus na vida de vocês, querido, na vida da nossa vida. E nós temos que entender isso. Que muitas vezes o nosso pecado, ele começa a afetar as pessoas, e nós simplesmente, ressentimento que nós temos com uma liderança, ou um pastor, nós começamos a falar, aí daqui a pouco a gente começa a infectar todo mundo, ao invés de simplesmente tratar o problema. Por que é mais fácil a gente fugir do problema do que encarar face a face o problema? Como é que você está? Mais ou menos, estou bom. Não está bem não, está ruim. Por que não é mais fácil você com humildade falar assim, cara, não estou bem, Senhor, toque em mim, Senhor, eu estou aqui hoje, mas realmente não quero estar aqui. Eu estou aqui hoje, vim, mas não estou assim. Senhor, toca no meu coração, toca na minha vida hoje, Pai. Por que é mais fácil simplesmente desistir do que encarar? Sabe o que Deus quer dessa casa, querido? Honestidade na nossa vida com Deus. Não ser Jonas. Jonas, sendo Jonas, só me trouxe problema. Eu dou louvo a Deus pelos problemas. Eu aprendi, mas se eu pudesse ter feito o caminho de volta muito antes do que eu fiz. Cara, esperei demais. Pode vir no piano, não sei como é que vocês fazem aqui. Eu creio, queridos, que Deus essa noite quer tocar no nosso coração. Quer ministrar alguns dos nossos corações, para que a gente possa entender que, Deus não está bravo com você não. Deus está chamando alguns de vocês para um compromisso mais firme diante dEle. Deus está esperando para manifestar o poder e a graça, a unção, o milagre, a glória dEle na nossa vida, aquilo que nós somos a expressão daquilo que Deus tem nos céus. Jesus falou assim na terra como nos céus. Como é que é isso? A bênção, a graça, a glória dos céus, Deus quer manifestar na terra. Como Ele vai fazer isso? Pela tua vida e pela minha vida. Mas tu é mala, eu sei, mas Deus vai me manifestar do mesmo jeito. Deus gosta de usar mala, sabia?
Deus se apraz daquela pessoa que chega diante dele e fala assim: Senhor, eu estou quebrado, Senhor, toca na minha vida hoje. E Deus olha com muita compaixão, com muito amor e fala assim: cara, você está bem do jeitinho. A pastora falou arrependimento, ela falou aqui hoje. Eu estou pensando assim, cara, eu não sei, eu creio que Deus quer fazer muito mais nesse grupo de jovens. Muito mais. Cara, vocês vão para cima daqui a pouco. Amém. A igreja aqui de baixo não pode ser a igreja lá de cima. Vou falar de novo. A igreja aqui de baixo não pode ser a mesma igreja lá de cima. Quando você subir, você vai subir profeticamente a um novo nível no físico, mas você tem que subir num outro nível espiritual na tua vida. Mais graça, mais poder, mais unção, mais desejo de ver as pessoas salvas, mais desejo de andar com Deus, mais desejo de oração, mais desejo de comunhão, mais desejo de ministrar, mais desejo de encorajar os outros, mais desejo de trazer as pessoas na casa de Deus, mais desejo de ver a glória e o poder de Deus, mais desejo de ver, Senhor, esse culto não vai ser o mesmo não. Atos capítulo 2 diz que suddenly, no inglês, que é de repente. Nós precisamos ver o de repente de Deus. Sabe como você tem que vir na igreja, querido? Você tem que vir como o pessoal entrou no upper room, lá no cenáculo, e eles estavam lá já 10 dias, e foi reunião de oração do primeiro, segundo, a mesma coisa, 500 pessoas começaram, e só 120 terminaram. Mas a palavra diz assim: eles oraram o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, alguns começaram a debandar, mas ficou um remanescente lá. E aí a palavra de Deus, Atos capítulo 2, fala assim: de repente. Eu não sei quantos de vocês esperam o de repente, mas eu espero o de repente sempre. Senhor, tu pode tornar a minha falta, o meu problema, Senhor, em bênção. Deus pode mover. Que você tem que vir na casa de Deus. Vamos lá na casa, vamos lá, vamos, senta e fica aí só escutando. Não. Quando você vem na casa de Deus, você tem que vir esperando de repente. Cara, não sei o que vai acontecer hoje, mas vai acontecer. Está preparado aí? Deus vai mover, Deus vai manifestar, a glória dele vai descer. Hoje não sei o que vai acontecer, mas Deus vai. Pai, estou aqui, estou preparadinho, Senhor, estou aí certinho já para tu. E você vem com aquele coisa toda, e você vem num domingo, e aparentemente nada acontece. Aí você vem no segundo, vem no terceiro, vem no quarto, vem no nono. Aí quando chega no 10º, você está sentadinho na cadeira, como sempre você fez. Estou esperando, Deus vai prometer, Deus prometeu, Deus vai fazer. E está sentadinho assim como vocês estão, tão bonitinho, assim na mãozinha tudo junto, e sentadinho tão querido assim, e vocês estão aí, então, louvor e tal. Aí de repente, de repente, não sei, amado, vocês, mas eu quero de repente. Eu quero de repente. Eu creio num Deus do de repente. Eu creio num Deus que trabalha metodicamente, mas eu creio num Deus que é de repente mesmo. É um Deus quando você estava orando já faz tempo por alguma coisa, querida, e Deus de repente dá resposta para o teu problema. Você fala assim: como? E aí, de repente, teu irmão volta para Jesus. De repente você colocou 10 resumés, 10 currículos vitais. Currículos, né? Ainda faz isso? Você colocou 10. Você não está nem esperando. Aí de repente o telefone bate. De repente. Eu não sei quantos de vocês querem um de repente, mas eu estou bom para o de repente. Eu quero de repente. Essa noite, Senhor, visita a gente. Senhor, essa noite, Senhor, levanta a tua cadeira, levanta as tuas mãos e começa a adorar o Senhor. Fala assim: Senhor, eu quero um de repente. Quando vocês estão aqui essa noite, fala assim: Senhor, eu não quero ser um Jonas, não. Eu quero o teu de repente. Eu quero arrepender. Senhor, eu quero vir para os teus caminhos. Eu não quero ficar distanciando de ti, não, Senhor. Senhor, eu quero que a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua glória, Senhor, venha sobre a minha vida. Senhor, eu desejo isso ainda, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu não quero ficar confiando no si, as coisas como está assim, não.
Eu quero, Senhor, que Tu abençoe minha vida, abençoe essa casa. Senhor, eu quero ouvir de Ti, eu quero a Tua graça, a Tua mão, o Teu poder sobre a minha vida, Senhor. Eu quero que Tu manifeste um poder e glória. Eu quero ver milagres, eu quero ver, Senhor, a Tua unção. Eu quero ver essa casa repleta, cheia da Tua graça. Eu quero ver os milagres acontecendo. Eu quero ver as pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, que o Espírito Santo venha de uma maneira tão poderosa, tão grande, Senhor, nesse lugar. Senhor, esse é o meu desejo. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor.